Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui para a nossa primeira videoaula da matéria do módulo Atos e Evangelhos. Esse módulo ele é interessantíssimo, de fundamental importância para todo aquele que prega e ama a Jesus Cristo, porque nós estaremos estudando os 4 evangelhos e o livro de Atos. O que eles têm de especial? O livro de Atos, ele tem de especial a história, o registro histórico dos primeiros anos, primeiros passos da igreja primitiva. Tudo o que aconteceu desde da ascensão de Jesus aos céus e o trabalho dos apóstolos para propagar o Evangelho, a maravilha da atuação do Espírito Santo na vida daqueles homens e tudo o que nós temos hoje, que é reflexo do que aconteceu naqueles primeiros anos da igreja primitiva. Já os 4 evangelhos, eles são de fundamental importância porque eles tratam da vida, da história, do registro histórico da vida daquele que veio para nos salvar e redimir-nos de nossos pecados. Então, a partir de hoje, nós estaremos estudando durante 5 semanas, estudando os livros dos evangelhos e o livro de Atos. Mas o que a gente entende por evangelho? Já que nós estaremos tratando hoje do livro do Evangelho segundo São Mateus. Antes de começar, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias. É importante que vocês estejam com a Bíblia em mãos, porque nós estaremos usando a Bíblia de uma forma mais contínua e mais comum do que nos outros módulos. Neste módulo nós usaremos bastante a nossa Bíblia. Eu gostaria que você abrisse no livro de Lucas, no seu capítulo 1, no verso 1 até o verso 4, aonde nós temos o seguinte relato de Lucas, dizendo assim: tendo, pois, muitos empreendido em ordem, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Podemos observar que os livros dos evangelhos, eles foram fruto de 2 deles escritos por alguém que conviveu e caminhou com Jesus, no caso João e Mateus, que caminharam com Cristo durante o seu ministério na terra, foram apóstolos, discípulos e apóstolos de Jesus, e 2 que foram escritos por pessoas que eram convertidas na igreja primitiva, mas que não tinham sido apóstolos, não tinham conhecido a Jesus durante o seu ministério na terra. Esse registro, então, nós podemos ter certeza, segundo as palavras do próprio Lucas em seu evangelho, nos mostra que os evangelhos, eles são frutos de um apanhado histórico, testemunhal de tudo o que aconteceu nos dias em que Jesus esteve ministrando aqui na terra durante 3 anos e meio de sua vida. Bom,
Sabendo isso, eu gostaria de começar a nossa aula falando acerca do que é Evangelho. Evangelho vem do grego euangelion, significa literalmente boa notícia. No segundo dicionário da Bíblia Almeida, ele diz assim, Evangelho: 1. A mensagem de salvação anunciada por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Isso baseado em Romanos 1,15. Evangelho em grego quer dizer boa notícia. 2. Nome dado a cada um dos 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros apresentam a vida e os ensinos de Jesus Cristo. Logo, nós podemos afirmar que os evangelhos, eles são nada mais, nada menos do que o anúncio das boas notícias, ou das boas novas. E que boas novas são essas? É a salvação que foi dada através de Jesus Cristo. Sabendo disso, podemos prosseguir salientando que os escritos desses livros foram feitos entre os anos 60 e 70 depois de Cristo aproximadamente. Há um certo debate acerca do seu tempo de escrita. Alguns acreditam que possa ter sido um pouco mais longo esse período, mas tradicionalmente nós temos como consenso, e a maioria dos teólogos concorda, a maioria dos estudiosos concordam, que os escritos dos evangelhos foram feitos entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. E esses são relatos fiéis da vida e da obra de Jesus, enquanto ele esteve aqui na Terra. Cada um tem sua característica, sua teologia, e é o que a gente vai estudar a partir desta lição. Os evangelhos não são 4 versões diferentes de um mesmo evento. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo: ora, mas para que 4 evangelhos? Não poderia ser tudo reunido em um só? Mas, na verdade, ele não está trazendo 4 histórias de uma pessoa sem conexão, ou trazendo histórias, uma mesma história. Não, eles fazem o que? Eles trazem cada um se interrelacionando com o outro, mas cada um com o seu objetivo, cada um com o seu público-alvo, né? E eles mantêm uma conexão muito estreita entre um e outro. O objetivo desses 4 evangelhos é muito claro, que é mostrar Jesus Cristo, né? Um mostra Jesus como Messias, o outro como servo, o outro como homem perfeito e o outro finalmente como Deus. Então, os 4 evangelhos, eles na verdade, eles montam conjuntamente uma única história completa, porém cada um com o seu objetivo específico, guiado pelo Espírito Santo, que foi atingido de acordo com o que cada um escreveu. Não há entre eles contradições e nem conflitos, muito pelo contrário, eles se interrelacionam de forma harmônica. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas foram chamados de sinóticos pelo estudioso alemão J.J. Grinsbach no final do século XVIII. Sinótico, de acordo com o dicionário, significa o que tem forma de sinopse ou resumido, que permite ver em conjunto de uma só vez e em que é dada uma visão geral do todo. Ou seja, esses 3 evangelhos, muitas vezes, e muitas pessoas acusam, de serem
idênticos. Eles não são idênticos. Eles são... Muita gente não sabe o que significa sinótico e acha que sinótico ele é igual. Não, sinótico ele quer dizer que eles têm que ser vistos de forma conjunta. Eles montam uma história dentro de um mesmo esquadro, porém cada um com a sua característica e cada um contando uma parte ou uma visão diferente de uma mesma situação, um ponto de vista dentro de uma mesma situação. De forma nenhuma isso significa que eles entram em contradição em algum momento ou que eles se conflitam. Também não é assim. E as pessoas às vezes não entendem isso. As pessoas às vezes acham que sinótico significa que eles são iguais e por causa disso eles deveriam ser idênticos e às vezes algumas situações seriam conflitantes, e não são. Na verdade, sinóticos significa que eles têm que ser vistos juntamente, porque a palavra sinótico ela vem do grego, mas só que é um aglutinado que vem de sim, que é juntamente, e óptico, que significa ver, né? Então, ou olhar, né? Então nós temos que ter essa clareza dos evangelhos. Tem um ponto interessante sobre as inter-relações dos evangelhos que nós precisamos dizer aqui. Os evangelhos, eles, sem dúvida alguma, são interrelacionados através de suas mensagens e dos seus objetivos. O objetivo de um, ele completa o objetivo do outro. Porque nós podemos observar, no livro de Mateus, Jesus é apresentado como rei. Nós podemos basear, isso é a confirmação da promessa de Zacarias 9:9, aonde diz que eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, numa jumentinha, cria de jumenta. Essa profecia de Zacarias, ela se cumpre e é mostrada em Mateus. Mateus tem essa preocupação. É interessante que no livro de Mateus, como ele tem o interesse de mostrar que Jesus é o Messias, ele se sente na obrigação de mostrar a genealogia de Jesus, trazendo desde Abraão, para mostrar que Jesus era da genealogia de Abraão, passando por Davi, para mostrar que ele era da descendência de Davi através de José. Isso é muito importante. Então nós podemos observar a genealogia de Jesus em Mateus, essa característica de Jesus em Mateus, no seu livro, no seu evangelho, no capítulo 1, do verso 1 ao 17. Já o livro de Marcos, o evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como servo. Isaías disse assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isso está em Isaías, capítulo 42, verso 1. Ainda temos o livro de Zacarias. Vamos abrir o livro de Zacarias novamente. Zacarias, nós vamos nos acostumar a trabalhar com os profetas menores. Nós temos que ter domínio da palavra. Se você tem um pouquinho de dificuldade, vamos lá, Mateus, acha Mateus, puxa um pouquinho, você vai achar Malaquias e depois Zacarias. Lá em Zacarias, no seu capítulo 3, no verso 8, nós vamos encontrar a seguinte palavra. Diz assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Jesus, ele é apresentado no livro de Marcos como o servo de Deus, aquele que é o renovo de Deus.
mostra a humildade de Jesus na sua posição terreal, ou seja, na terra, e mostra ele como servo ideal, aquele modelo de servo de Deus, né? E como ele mostrava Jesus como servo, ele não precisa trazer a genealogia, porque servo não tem genealogia. Tudo isso tem sentido dentro da composição da escrita. Em Lucas, nós vemos Jesus sendo apresentado como filho do homem. Zacarias, novamente, no seu capítulo 6, no verso 12, diz assim, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então, isso requer que se apresente a genealogia de Jesus de uma forma diferente do que Mateus fez. Mateus fez o que? Ele mostra Jesus vindo de Abraão, passando por Davi, até chegar a Josué. Para quê? Para mostrar que ele era o prometido da aliança abraâmica e era da descendência de Davi, onde ele teria o direito, a sua condição como rei, né? Sua condição como rei de Israel. Já em Lucas, como ele quer mostrar que Jesus é o filho do homem, e ele quer mostrar Jesus como o ideal de um homem, o homem ideal, ou seja, o homem perfeito, ele precisa mostrar a genealogia desde Adão. Só que ele faz ao inverso, ele puxa de José até Adão. Isso tinha muito sentido, porque ele mostra que tudo convergia para Adão e que Jesus agora ele vinha para poder fazer o que Adão não conseguiu fazer, que era não pecar, se manter puro diante do Senhor. Adão, ele é gerado por Deus, ele é gerado sem pecado, sem nenhum pecado, sem ação de pecado, é gerado diretamente por Deus, porém ele peca, ele não consegue permanecer santo diante do Senhor. Jesus, ele então aparece como sendo também gerado sem pecado, sem a atuação do pecado, porém ele se mantém santo diante do Senhor e não peca. Essa é a característica do livro de Lucas. No livro de João, no Evangelho de João, então, nós já temos o que? O Senhor sendo apresentado como o Verbo de Deus encarnado entre homens. Ou seja, Ele é Deus. Jesus sendo Deus. Então nós podemos basear aí essa parte, esse livro de João, como a confirmação ou a realização da profecia de Isaías, capítulo 40, verso 9, que diz: eis aí está o vosso Deus. Então Jesus é apresentado como Deus. Ainda em Isaías, capítulo 4, verso 2 diz: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Isso no capítulo 4, verso 2. Então, ele não requer genealogia, porque Deus não tem genealogia. Tudo tem um sentido na escrita dos evangelhos. E isso aqui nós vamos ver durante essas 5 semanas. E hoje nós vamos falar exatamente do evangelho de Mateus. Antes da gente começar a falar do evangelho de Mateus, precisamos conhecer quem era Mateus. Mateus era filho de Alfeu, também chamado de Levi. Foi cobrador de impostos em Cafarnaum, onde Jesus o convidou para ser discípulo no seu capítulo. Isso está registrado no capítulo 9 de Mateus. Vamos lá, só para poder a gente acompanhar. Capítulo 9 de Mateus. Vamos trabalhar bastante nesse módulo com a Bíblia. Capítulo 9, no seu verso 9 a 13.
que diz assim, ó: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram a seus discípulos: Por que comem o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Porém Jesus, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico, são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, Mateus é chamado para ser discípulo e começa a sua vida de discípulo em Mateus 9, verso 9 a 13. E depois ele foi chamado para ser apóstolo no capítulo do mesmo evangelho, capítulo 10, no seu verso 3, que diz: Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, que era irmão de Mateus, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, Judas. Isso quando está falando aqui no capítulo 10, a chamada dos 12, né? Que Jesus reveste os 12. No seu verso 1, ele começa chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe, porém, poder sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Foi quando Jesus instituiu o corpo apostólico, né? Bom, Mateus era publicano. O que era o publicano? O publicano era um cobrador de impostos, era um funcionário de Roma, e que era desprezado pelos judeus. Por quê? Desprezado e detestado. Por quê? Porque, primeiro, que os judeus eles não concordavam com a ideia de se ter um judeu trabalhando para um opressor, no caso Roma. Os publicanos eles ganhavam 30% dos impostos que eles cobravam. E eles eram conhecidos por serem desonestos e muitas vezes serem impiedosos com a cobrança dos impostos. Eles não tinham muitos escrúpulos. Por isso, Mateus era um homem que era muito detestado. Ele era desprezado pelo povo judeu. E no capítulo 9, como nós lemos, nós vemos que isso não foi bem aceito pelos fariseus, e isso já começava ali algumas confusões em relação a isso, né? Nós podemos ver essa referência da questão da honestidade dos publicanos, né? Nós podemos ver no livro de Lucas, seu capítulo 3, no verso 12 a 13, nos versos de 12 a 13 do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 3, que diz assim, ó: E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disse-lhes: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Então, veja que Jesus diz para eles exatamente o que está ordenado para poder vocês cobrarem X. Porém, vocês estão cobrando mais do que isso. Além do que vocês ganham, vocês ainda estão cobrando mais por fora para poder ganharem mais dinheiro. Vocês estão roubando o povo. Então, os publicanos eles tinham essas características, né? E Mateus era um deles. Depois já de convertido, Mateus vira apóstolo, aprende com Jesus, caminha com Jesus, e ele escreve o seu evangelho. E o seu evangelho tem uma teologia. A teologia contida no livro de Mateus é baseada na condição messiânica de Jesus. Logo, a gente vê Mateus apresentando Jesus como sendo o Messias prometido de Israel, sendo descendente de Abraão e da família de Davi, aplicando as profecias contidas no Antigo Testamento à pessoa de Jesus, né? Você não vai encontrar em nenhum dos outros evangelhos tanta referência às profecias do Antigo Testamento como nós vemos no Evangelho
de Mateus. Profecias proferidas e realizadas em Jesus. Vamos fazer uma linkagenzinha. Vamos lá. Isaías capítulo 7, verso 14. Nós temos Isaías capítulo 7, capítulo 7 de Isaías, no seu verso 14, fala acerca das circunstâncias em que Jesus vem a nascer. Vamos lá. 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Vamos ver o que fala no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 22, capítulo 1 de Mateus, capítulo 1 de Mateus, versos 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, que profeta? Profeta Isaías, que diz, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Alguns tentam dizer que Mateus não declara que Jesus é Deus. Olha, sinceramente, eu já vejo já no capítulo 1 Mateus fazendo isso. Mas enfim, esse é papo para outra, para quando a gente for falar de heresias. Vamos lá. Também nós temos acerca do local de nascimento de Jesus no livro de Miqueias. Vamos lá, livro de Miqueias. Livro de Miqueias. Vamos lá. Livro de Miqueias, no seu capítulo 2, no verso 5. Vamos acompanhar comigo para a gente pegar o trato aí com os profetas menores, que os profetas menores falam muito também de Jesus. Vamos lá. Capítulo 5 de Miqueias, verso 2. Diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Em Mateus capítulo 2, verso 5, nós vamos ver a seguinte declaração acerca do local de nascimento de Jesus. Capítulo 2, verso 5, diz assim: E eles lhes disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Isso foi quando os magos do Oriente foram procurar por Cristo e quando foram levados até Herodes, e ao serem perguntados aonde seria o nascimento da criança, eles disseram que seria em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E eles, logo no verso 6, eles dão a réplica da profecia de Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque te sairá o dia, e assim por diante. Também é predito no livro de Oséias, no seu capítulo 11, verso 1, nós vamos ver falar acerca da fuga de Jesus para o Egito. Vamos lá. Oséias, capítulo 11. Capítulo 11 de Oséias, no seu verso 1, que diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei,
E do Egito chamei a meu filho. Então, lá em Mateus capítulo 2, versos 13 e 15, nós vamos ver a seguinte parte da história acerca da fuga de Jesus, da família de Jesus para o Egito, dizendo assim: e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Jeremias capítulo 31, ele já faz a previsão, ele já faz a profecia acerca do massacre dos inocentes. Capítulo 31, no seu verso 15, diz assim, assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Nós vamos ver lá em Mateus, no seu capítulo 2, capítulo 2 de Mateus, capítulo 2 de Mateus, capítulo 2 de Mateus, nos seus versos 16 a 18, que diz assim, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. No livro de Isaías, capítulo 11, vamos lá para Isaías. Isaías é bem facinho de achar. Isaías, no seu capítulo 11, Isaías, capítulo 11, no seu verso 1, diz assim, acerca da má fama de Nazaré: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aqui a gente tem que fazer um parênteses aqui. Nazaré, ele vem de uma raiz, a palavra Nazaré vem de uma raiz, ele tem uma raiz hebraica que significa ramo. É por isso que Isaías, quando está falando que brotará um rebento do tronco de Jessé, ou seja, da família lá de Davi, e das suas raízes um renovo frutificará, todos compreendem, inclusive Mateus e o povo daquela região entendia muito bem que a cidade da qual Mateus estaria falando, ou de que Isaías estaria falando, no caso, era Nazaré, porque Nazaré significava ramo, então ficava muito fácil para poder eles entenderem essa profecia. Isso está declarado no livro de Mateus, no seu capítulo 2, verso 23, nós temos o cumprimento, a demonstração do cumprimento dessa profecia. Capítulo 2, verso 23 de Mateus, dizendo assim, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. No livro de Jeremias 23, 5 e 6 e 30, 25, Jeremias 23, capítulo 5, Jeremias capítulo 23, versos 5 a 6 e capítulo 33, verso 15, se relacionam ao tema de Mateus. Se nós fizermos uma leitura, vamos pegar lá a leitura de Jeremias. Isso é importante porque às vezes
nós às vezes ficamos perdidos, às vezes com algumas partes da história bíblica, e isso aqui nos ajuda a correlacionar os eventos. Quando nós pegamos o livro de Jeremias, no seu capítulo 23, versos 5 até o 6, e o capítulo 33, verso 15, nós temos aqui uma inter-relação, uma relação com o tema do livro do Evangelho de Mateus. Vamos fazer uma leitura aqui bem rápida. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Já no capítulo 33, no seu verso 15, ele diz assim: naqueles dias, naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Nós podemos ver que isso é diretamente o que Mateus está contando em seu evangelho. É exatamente o que? Deus cumprindo a profecia, cumprindo a promessa de que levantaria da família de Davi, da família de Jessé, o renovo. Quem é o renovo? Jesus, para que reinasse, e trouxesse justiça e fizesse justiça, juízo e justiça na terra. Esse é o Evangelho de Mateus de uma forma mais baseada nas profecias que foram feitas pelos profetas do Antigo Testamento. A autoria e datação do livro de Mateus, ela tem uma maioria dos teólogos, uma maioria muito grande dos teólogos, que concorda que a autoria do livro do Evangelho de Mateus é exatamente feita pelo Mateus, o publicano, pelo discípulo, o apóstolo Mateus. Porém, esse ponto está longe de ser um ponto pacífico, porque alguns teólogos, não são maioria, mas muitos acreditam que o Evangelho de Mateus seja um conjunto de autores, vários autores teriam escrito, e esses retalhos da história tenham sido compilados para que formasse o Evangelho segundo São Mateus. Ainda tem um outro grupo que acredita que Mateus tenha copiado de Marcos o seu Evangelho, uma vez que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser feito, foi o primeiro a ser escrito. Porém, isso não faz muito sentido, essa teoria é muito frágil. Por quê? Porque Marcos, ele era convertido. Certamente o que ele aprendeu sobre Jesus, ele aprendeu com os discípulos. Então, provavelmente, muitas das histórias que ele conhecia era exatamente contada por Mateus. Então era muito mais fácil a gente dizer que Marcos escreveu o seu evangelho baseado no que ele ouviu dos apóstolos, inclusive Mateus, e Mateus, quando escreveu, ele escreveu o seu evangelho com as histórias que ele achou conveniente escrever segundo o Espírito Santo lhe deu, e de forma nenhuma ele ter copiado de Marcos. Eu acho muito frágil essa teoria. Já a teoria dos retalhos, do conjunto de autores, também não me parece prudente. Por quê? Porque como é que Mateus iria... Nós estamos falando de que um grupo de pessoas escreveu o Evangelho, contou as várias histórias. Vamos dizer que os apóstolos teriam escrito e Mateus teria só assinado. Com qual objetivo? Não faz muito sentido. Por isso que a maior parte da comunidade teológica concorda que a autoria do livro é do próprio Mateus, o publicano. A sua datação também não é um ponto pacífico. Uns acreditam que ele tenha escrito aproximadamente
em torno de 50 depois de Cristo. Outros acreditam que ele tenha escrito o seu evangelho depois de 70 depois de Cristo. Inclusive alguns falam em 80 depois de Cristo, né? Porém, essas duas datas, antes de perto da década de 50 e depois da década de 70 depois de Cristo, elas são muito frágeis também, né? Uma vez que a gente sabe que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e ele foi escrito aproximadamente nesse período, não tinha muito tempo para poder ele escrever outro. Enfim, nós não acreditamos muito que seja isso. Nós cremos que é um consenso quase geral de que ele tem escrito o seu evangelho entre o ano de 60 e 70 depois de Cristo. Alguns autores, nós podemos ver em muitas Bíblias de estudo, uma datação para o evangelho de Mateus. Para você ter uma ideia, eu estou aqui agora, nesse exato momento, eu estou com a Bíblia Dake aqui na minha mão, e o Dake ele faz uma datação onde ele coloca 37 depois de Cristo. Ou seja, Jesus teria subido em torno de 4 anos depois somente Mateus teria começado a escrever o seu livro. É muito cedo, os apóstolos, eles não tinham essa pressa para poder escrever os evangelhos, porque eles acreditavam que Jesus não ia demorar tanto tempo para poder voltar. Eles não acreditavam que iam passar 10, 15, 20 anos, 100 anos, eles não acreditavam nisso. No primeiro momento, eles acreditavam que Jesus iria voltar coisa de 1, 2, 3 anos depois. Então eles não sentiam a necessidade de escrever. Isso é um consenso, isso aí nós temos como muito tranquilo isso. Eles só começaram a pensar em escrever os evangelhos depois de um certo tempo, quando eles perceberam que Jesus não estava falando daquele período tão próximo e que poderia ser um pouco mais longo. Então eles começaram a ficar preocupados com a possibilidade deles morrerem e as histórias, o legado de Jesus ficar esquecido. E daí eles começaram a escrever. Portanto, eu particularmente não concordo com essa datação do Dake. Nós acreditamos, e é consenso da maioria dos escritores, da maioria dos estudiosos, que Mateus tenha sido escrito entre as décadas de 60 e 70 depois de Cristo. Essa data é uma data pacífica para nós entendermos. Mateus tem algumas peculiaridades. Apesar de Mateus, Marcos e Lucas terem similaridades aparentes e uma pessoa que pega esses evangelhos para poder ler de forma desavisada, ele pode achar até que são idênticos. Mas nós encontramos 31 seções que não se encontram em nenhum outro evangelho. Ou seja, 31 eventos que Mateus relata que em nenhum outro evangelho é relatado. Vamos dar uma olhadinha neles. Nós temos 4 eventos sobre a infância de Jesus. A visita dos sábios do Oriente. Eu coloquei os capítulos e os versículos, os irmãos podem conferir logo em seguida, tá? A visita dos sábios do Oriente, o massacre de Belém, a fuga para o Egito e o retorno para Nazaré. Esses são são 4 eventos relacionados à infância de Jesus. Temos também 10 parábolas que são encontradas somente no Evangelho de Mateus. A parábola do joio, o tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede, a parábola do credor incompassível, os lavradores da vinha, a parábola dos 2 filhos, parábola das bodas, parábola das 10 virgens e parábola dos talentos. Se nós formos observar, nós vamos verificar que todas essas parábolas têm como figura
figura da parábola, Jesus sendo encontrado. A pérola, as 10 virgens que são chamadas, estão 5 são prudentes, 5 não são prudentes, e quando vem o noivo, né, e esse noivo é Jesus. Então todas elas têm Jesus como personagem principal sendo caracterizado dentro dessas parábolas. Todas elas. Isso é uma característica muito clara dessas 10 parábolas que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Nós temos também 2 milagres que só são relatados aqui. Os 2 homens cegos, tá? Isso está no seu capítulo 20, né? Dos versos 30 a 34, e a moeda na boca do peixe, que está no seu capítulo 17, versos 24 a 27. O interessante, isso aqui a gente não pode deixar passar, porque existe algumas pessoas batem muito nessa questão, porque nos 3 evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos o relato dos cegos de Jericó. Os cegos de Jericó, na verdade, Jericó era uma cidade que era uma cidade relativamente grande, e ela tinha muitas pessoas com esse problema de cegueira. Era uma cidade que tinha muito mendigo e tinha realmente também muita gente com esse problema de cegueira. A gente tem que perceber algumas coisas. Algumas pessoas dizem que esses 3 evangelhos citam o mesmo evento de formas diferentes. E algumas pessoas dizem inclusive que elas são contraditórias. Porque em um diz que são 2 cegos, em outro diz que é um, e no outro diz que está dentro da cidade, o outro diz que quando está entrando na cidade. Então vamos entender um pouquinho essa questão, né? Vamos lá. O episódio, né, dos cegos de Jericó, no caso de Mateus, ele deixa claro que eram 2 cegos. Lucas diz que era um cego, e Mateus fala que o cego era Bartimeu, ou seja, além de dizer que era um cego, ele ainda dá o nome do cego. Bom, nós temos como harmonizar essa questão, mas nós precisamos fazer uma análise aqui bem rápida. Podemos olhar pela ocasião. No milagre que está relatado em Lucas, Jesus está se aproximando de Jericó. Ele se aproximava de Jericó, ele estava chegando em Jericó. No milagre de Marcos, Jesus saía de Jericó. E em Mateus, eles haviam saído de Jericó, ou seja, Jesus já tinha saído da cidade. Então Lucas conta um evento que quando Jesus estava chegando em Jericó, Marcos conta quando Jesus estava saindo de Jericó, e Mateus conta quando Jesus já estava fora de Jericó. Com relação ao cego, nós podemos observar que o cego de Lucas não tem nome. O cego de Marcos se chamava Bartimeu. E o registro de Mateus é que são 2 cegos. Nós podemos observar ainda as circunstâncias, aonde o cego de Lucas estava pedindo esmola. O cego de Marcos também. Agora, os 2 cegos de Mateus não pediam esmolas. Eles estavam aguardando Jesus passar por ali. Tem também a questão do conhecimento deles, o conhecimento acerca de Jesus, porque o cego de Lucas quer saber por que toda aquela multidão. Ou seja, ele não sabia o que estava acontecendo, simplesmente ele ouviu o barulho da multidão e queria saber. O cego Bartimeu, que é o registro de Marcos, ele não parece que não faz nenhuma pergunta, ele apenas grita por cura, né? Ele simplesmente vira e: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, né? E já o cego de Mateus, ele diz: Senhor, filho de Davi, né? Então a gente vê que
cada um tem um nível de conhecimento acerca de Jesus. Nós podemos observar também a forma como Jesus se dirigiu a eles, aonde no Evangelho de Lucas o Senhor ordena que o cego seja trazido à sua presença. Na verdade, o cego ele não foi por livre e espontânea vontade. É um dos poucos milagres em que Jesus faz sem a pessoa manifestar nenhuma intenção. Na verdade, Jesus manda trazê-lo, ele ainda reage. Já Marcos Jesus diz: chamai-o. Mas por quê? Porque as pessoas diziam: está importunando o mestre, e ele continuava gritando, então ele gritava o tempo todo. Então Jesus, ele vendo a persistência daquele cego, Bartimeu, ele manda que chame o cego para ter com ele. E já em Mateus, Jesus pergunta diretamente a eles, Então nós vemos também que são situações diferentes. A cura também que foi realizada, nós vemos que em Lucas o cego respondeu que queria ver. O de Marcos também. E os cegos de Mateus responderam diferente: Senhor, que se nos abram os olhos. E a resposta de Jesus, ela também tem uma característica bem interessante. Porque em Lucas Jesus diz: recupera a vista, a tua fé te salvou. Em Marcos diz: vai, a tua fé te salvou. E em Mateus, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Então, nós temos três formas diferentes que Jesus atuou. E o resultado também foi diferente. O de Lucas seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo vendo aquilo. Então, estava todo mundo dando louvores a Deus. Está escrito na palavra: seguia glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Bartimeu seguia Jesus estrada fora. E os cegos de Mateus, eles o seguiram em silêncio. Então nós podemos concluir que os três evangelhos estão contando milagres diferentes, tá? Então fique bem claro isso para todos nós. Também nós vemos também que Jesus faz 9 discursos especiais no Evangelho de Mateus. 9 discursos são evidenciados no livro de Mateus, especificamente no livro de Mateus: Sermão do Monte, convite aos fracos e cansados, palavras vãs, revelação de Pedro, humildade e perdão, Jesus rejeitado por sua geração, os 8 ai de vós, as profecias no Monte da Oliveira e a grande comissão e as promessas, tá? Esses são as características do Evangelho, as peculiaridades que você só vai encontrar no Evangelho de Mateus. Nós temos ainda no nosso módulo a formação da estrutura do livro de Mateus. Dê uma estudada, olhe com atenção, leia o Evangelho de Mateus, é importante, porque nós teremos trabalho referente ao livro de Mateus. Espero que os irmãos tenham gostado. É uma lição onde nós vamos estudar com a Bíblia na mão e vamos falar exclusivamente da vida e obra do Senhor Jesus e os primeiros passos da igreja. Espero que tenham gostado. É uma aula enriquecedora e estudem bastante, porque vai com certeza engrandecer todos nós esse estudo sobre os evangelhos e o livro de Atos. Fique com Deus, Deus os abençoe grandemente, tenham um dia maravilhoso na presença do Senhor, a semana maravilhosa na presença do Senhor, e que Jesus lhe abençoe todos os dias de sua vida. Tenha um bom dia se for de manhã, uma boa tarde se for de tarde, e uma boa noite se estiver nos ouvindo à noite. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.